Margem de contribuição é um dos indicadores financeiros mais importantes que o seu negócio precisa monitorar. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é essa tal de margem de contribuição, para que ela serve, como calcular e ainda uma ferramenta gratuita que vai te ajudar a fazer esse cálculo e a fazer algumas análises em relação ao seu negócio. Bora nessa! Eu sou Renan Kaminski, sócio da ForBlue. A ForBlue é especialista em finanças e em dinheiro para pequenas empresas. Se você é empresário autônomo, está prestes a abrir um negócio, já se inscreve aqui no canal que você recebe a notificação de outros vídeos sobre dinheiro, sobre finanças, sobre negócios para pequenas empresas. Legal? Se inscreve, clica no sininho e ativa todas as notificações. Então vamos lá, o que é a margem de contribuição? Margem de contribuição é um número, é um indicador financeiro que diz o quanto que cada produto seu contribui para pagar os gastos fixos e gerar lucro. Quanto por cada produto contribui para pagar os gastos fixos e gerar lucro. O que isso quer dizer? Imagina que você vende, deixa eu ver, sei lá, caneta. Tem aqui uma caneta da Faber-Castell. Imagina que você vende caneta. E o meu preço de venda dessa caneta deve ser, sei lá, uns R$5, mais ou menos. Você consegue vender qualquer coisa, então me vende essa merda dessa caneta aqui. A caneta com ponta graças, negacê. Caneta, uma boa caneta. Você vende por R$5. Como você sabe, vender não é lucrar, receber não é lucrar. Então, o meu recebimento é de R$5, ok? Só que quanto dessa venda realmente me sobra para pagar as contas da empresa? Porque pensa comigo, quando eu vendo, eu pago imposto, só o fato de ter vendido isso aqui me gera um pouquinho a mais de gasto com imposto. Eu tenho a taxa de cartão, eu tenho a própria compra da caneta, enfim. A margem de contribuição, então, ela indica qual é o lucro dessa venda dessa caneta aqui, ok? Esse é o lucro final? Não, porque aí eu tenho que pagar todos os gastos fixos do meu negócio e ainda gerar lucro. A gente já vai entender com mais calma isso aqui. Então, para entender o conceito da margem de contribuição, e veja, em especial para comércio e indústria, margem de contribuição manda no jogo. Para serviços é muito importante sim, mas para comércio e para indústria, margem de contribuição manda no jogo, ok? Então, para entender a margem de contribuição, você precisa entender bem um conceito chamado custos variáveis. Custo variável é aquele custo que está atrelado à sua venda, ao seu produto. A ideia do custo variável é, quanto mais eu vendo, ele acompanha a minha venda. Se eu vendo menos, ele acompanha para baixo também. Por que ele é variável? Ele varia conforme a minha venda. Então veja, muita gente confunde, presta atenção, muita gente confunde isso aqui. Custo variável, em geral, não é luz, não é água, não é telefone, não é porque cada mês vem um valor, não é isso. O custo variável, ele varia conforme a sua venda. Então imagina lá que você dobrou a tua venda. Quais são os gastos que provavelmente vão dobrar também? Imposto, a guia de imposto sobre as notas fiscais vai dobrar. Se vendeu o dobro, o imposto vai acompanhar. Comissão dos vendedores, vendeu o dobro, vai aumentar também. As compras de matéria-prima vão aumentar. Se você está vendendo mais, você vai ter que comprar mais. Fornecedores, matéria-prima e assim por diante. Se você passa numa maquininha de cartão ou vende online, o quanto você paga para esse sistema bancário, as maquininhas, vai dobrar também. Então veja, por isso que eles são custos variáveis, eles variam conforme a tua venda. Quanto eu mais vendo, o custo variável aumenta. Se eu vendo menos, o custo variável diminui, ok? Muita gente confunde isso. Então a margem de contribuição é justamente a diferença entre a tua receita, o teu preço de venda e os seus custos variáveis. A fórmula é receita menos custo variável. Simples assim. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Então, veja só, eu vendo essa caneta, certo? Eu vendo por R$5. Então, chegou o meu cliente, passou na minha papelaria e comprou aqui, ó, 5 pila. Ele me deu ele passou no cartão de débito R$5, ok? Esse R$5 é a minha receita, ok? O quanto entrou de dinheiro. Só que quase que automaticamente, por exemplo, como ele passou no cartão de débito, olha só, uma parte do dinheiro já não existe mais, porque vai ficar
com a maquininha do cartão. Além disso, eu emiti uma nota fiscal, um cupom fiscal. O que vai acontecer? Eu vou pagar uma guia de imposto, né? Uma guia de imposto. Adoro pagar imposto. Além disso, em relação a essa caneta, eu tive que comprar a caneta, né? Então eu paguei, sei lá, R$1,50, R$2,50, R$3, sei lá, para o meu fornecedor. Veja, custo com o fornecedor. Eu tenho uns vendedores ali, os atendentes, que eles ganham uma comissãozinha sobre as vendas. Então veja, comissão sobre as vendas. Tudo isso que eu estou tirando aqui são os custos variáveis, são esses custos que estão diretamente atrelados à minha receita. Então veja, eu vendi por R$5, só que eu não tenho mais R$5 na mão. Eu tenho 3, eu tenho 2,50, eu tenho 2, aí vai depender de cada negócio, ok? Então, isso que está aqui é a minha margem de contribuição. E por que esse indicador é tão importante assim? Porque com esse dinheiro, aí claro, não só de uma única venda, de todas as vendas que acontecem no mês, que eu tenho que pagar todos os meus gastos fixos e ainda sobrar dinheiro. Ou seja, como se esse dinheiro fosse sendo rasgado a cada gasto fixo que eu pago, incluindo o salário do sócio, incluindo investimentos. Então a minha margem de contribuição tem que ser o suficiente para pagar todos os gastos fixos e sobrar lucro. E sobrar um lucro maior do que esse papelzinho miserável aqui que me sobrou. Então, a partir da margem de contribuição, existem duas grandes análises que você tem que fazer dentro do seu negócio. Anota aí e presta muita atenção. Antes de dizer as duas análises, lembra de se inscrever aqui no canal, de deixar a sua curtidinha. Isso é importante pra gente, mostra que a gente está no caminho certo e é importante pro YouTube levar esse vídeo para mais empreendedores que precisam saber disso, ok? E aí, lembra, antes de falar das duas análises, que eu falei, margem de contribuição é um dos indicadores mais importantes que existem dentro do seu negócio, certo? Então, margem de contribuição é a diferença entre a minha receita e o meu custo variável, ou seja, é o quanto das minhas vendas, qual é o lucro do meu produto que serve para pagar os meus gastos fixos e gerar lucro para o meu negócio. Então, existem duas grandes análises. Uma que é a análise do ponto de equilíbrio, e aqui eu já vou te mostrar uma planilha que você vai poder baixar gratuitamente para te ajudar quanto a isso. E outra análise, a segunda análise, é a análise da margem de contribuição teórica versus a margem de contribuição real. Já vou explicar. Eu vou começar por essa segunda. Margem de contribuição teórica versus margem de contribuição real. O que é isso? A margem de contribuição teórica é aquela que você coloca na planilha. Ora, eu compro, eu pago. Eu vou até colocar numa planilha toscamente aqui, só para exemplificar. Pera aí. Colocando aqui na planilha bem simples, bem tosca, só para você entender o conceito. Ó, eu tenho o meu preço de venda, certo? Da caneta, por exemplo, R$5, que eu falei aqui para você. Aí dentro do meu preço de venda eu já tenho aqui a taxa de cartão. Então digamos lá que eu pago, sei lá, 3%, 2% no cartão de débito. Então vai 10 centavos aqui para a taxa de cartão. Eu pago imposto, digamos que meu imposto seja 5%, porque eu sou lá do Simples Nacional, mais 25 centavos. Eu tenho minha compra do fornecedor, ok? Fornecedor, não sei escrever esse negócio. Minha compra do fornecedor, eu compro minha caneta, por exemplo, por R$2,20 e vendo ela por R$5. Eu tenho minha embalagem, cara, essa caneta ela vai numa embalagem. Então eu tenho que colocar aqui também, ó, minha embalagem me custa 15 centavos, por exemplo. Não, tá muito caro, né? 5 centavos de embalagem. Eu tenho a minha comissão de vendas aqui. Eu pago, por exemplo, 2% de contribuição para todos os meus vendedores. Enfim, tudo isso aqui são aqueles custos variáveis que eu te disse, certo? Então, quando eu coloco na minha planilha dessa forma, eu tenho que eu vendi por 5 e eu tive uma margem de contribuição. Margem de contribuição é a receita menos o custo variável, certo? Ou seja, os R$5 menos a soma de todos esses camaradas aqui. Então, minha margem de contribuição vai ser de R$2,30. Isso aqui é uma margem de contribuição
teórica. Por que uma margem de contribuição teórica? Porque eu estou dizendo que, na teoria, eu sempre vendo por 5, eu sempre pago 2% na taxa de cartão, meu imposto é 5, etc, etc, etc. Certo? Na teoria, essa é a minha margem de contribuição. Inclusive, eu já vou mostrar uma coisa importante, é você transformar essa margem em percentual. Eu pego 2,30 e divido pelo meu preço de venda. 2,30 divididos por 5 vai me dar 46% de margem de contribuição. Guarde essa informação que ela já vai ser importante. Então isso aqui é uma teoria. Só que às vezes, na prática, o que acontece? Lá no seu relatório de fluxo de caixa, você vai perceber que a tua margem de contribuição não está sendo esses 46%. Passa mês, passa semestre, vira semestre. Na média, tua margem de contribuição, que teoricamente deveria ser de 46%, está sendo, por exemplo, de 40%. Essa análise é muito importante, porque se na teoria, quando eu coloco na planilha, eu deveria ter 46%, mas na prática, na vida real, no fluxo de caixa, o que realmente está acontecendo, eu tenho 40%, eu estou perdendo dinheiro de alguma forma, entende? Então, às vezes, na prática, veja aqui, eu vou copiar toda essa estrutura aqui, só para agilizar nosso tempo. Na prática, eu vendo, na maioria das vezes, por R$5, mas tem algumas vezes que eu vendo um pouquinho menos. Então, o meu preço médio, às vezes, é R$4,80, ok? Às vezes, a minha taxa de cartão, tem uma maquininha lá que é a boa de vender no cartão de débito, mas às vezes ela está ocupada, e às vezes essa taxa de cartão, por causa da outra maquininha que é mais cara, vira 2,2%. Ok? Meu imposto é isso mesmo? Às vezes, no meu fornecedor, eu, acabo comprando um pouco mais caro, na média, às vezes ele me cobra R$2,50, então na média, às vezes fica R$2,30 ao invés de R$2,20. Às vezes eu acabo desperdiçando embalagem ou fazendo mais do que deveria. Embalando mais do que deveria, ok? E às vezes ainda eu tenho uma perda de produto, ok? Que às vezes pode ser um roubo, um furto, pode ser, uma quebra, qualquer motivo, tá? Às vezes isso aqui, na média, vamos dizer, menos de 20 centavos, tá? Vai dar merda isso. De perda de produto. Opa, só fiz uma coisa aqui errada, não é menos 0,20, é 0,20, né? Porque estou colocando tudo no mais e eu vou puxar essa fórmula para puxar a perda de produto também. Então, às vezes, a minha margem de contribuição deveria... Às vezes não, na teoria, a minha margem de contribuição deveria ser 2,30, com uma média de 46%, só que na prática não está sendo isso. Está sendo 1,79, está sendo 37%, entende? Então, uma das análises que você tem que fazer é, lá na planilha de precificação, qual deveria ser a sua margem de contribuição dos produtos, a sua margem de contribuição média. E aí, na prática, lá no seu relatório de fluxo de caixa, o quanto que deveria dar. Ou seja, eu deveria ter 46% de margem de contribuição na teoria, mas eu estou tendo 37% lá na prática, no fluxo de caixa. Cara, eu estou perdendo muito dinheiro. Aonde que está esse problema? Aonde que são os erros? Você vai ter que ir atrás. Só que às vezes pode acontecer ao contrário. Às vezes pode ser positivo. Na teoria seria 46 e na prática está sendo 50. Na prática está sendo uma margem de contribuição maior. Aí, show de bola, você está sendo eficiente. É bom entender também aonde que você está ganhando esse dinheiro para você replicar isso mais vezes, ok? Então lembra, quanto maior a margem de contribuição, melhor. Quanto maior, melhor. Então, como eu falei, existem duas análises para você fazer a partir da margem de contribuição. Existem mais, mas duas principais. Uma que é a margem de contribuição teórica versus a margem de contribuição real que você está tendo. E a segunda é o cálculo do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o mínimo que você tem que faturar para não ter prejuízo. A gente tem outros vídeos explicando, não vou entrar tanto no detalhe. Mas é uma fórmula simples, onde você pega o gasto fixo do negócio, todo o gasto fixo do negócio, e divide pelo percentual da margem de contribuição. Gasto fixo dividido pelo percentual da margem de contribuição. E ele te dá
quanto que você precisa faturar no mínimo, quanto que você precisa receber no mínimo para conseguir pagar todas as suas contas do mês. Eu vou mostrar aqui uma ferramenta, uma planilha que é gratuita e aqui abaixo vai ter o link. Se você clicar aqui, você vai deixar seus dados ali e vai receber essa planilha por e-mail. Por que por e-mail? Porque você tem que receber, você tem que abrir ela através de um computador. Por quê? Porque ela é em Excel, ok? Então você vai clicar, vai se cadastrar rapidinho e vai receber ela por e-mail alguns minutinhos depois. Mas confere aqui para você não se perder lá na ferramenta. Então, com essa planilha aqui, você vai conseguir calcular o seu ponto de equilíbrio e ter uma visão da sua margem de contribuição como um todo. Então, digamos lá, a primeira coisa que você vai preencher aqui é o seu faturamento. Você pega uma média ali de 6 meses, né? Quanto melhor a média que você conseguir pegar, melhor. Então, digamos que na média eu tenho um faturamento de 50 mil reais. Tá? 50 mil por mês. Então, de 5 em 5 reais das minhas canetas, eu vendo 50 mil no mês. Segundo passo é pegar aqueles custos variáveis que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, custo de fornecedor, matéria-prima, terceirizações. Então, meus fornecedores como um todo representam, por exemplo, 45% do meu faturamento, ok? Dos 50 mil, 45% vão para fornecedores. Imposto representa 5%. Minha comissão de vendas representa 2%. Minha taxa de cartão na média representa 2,5%. E se tivesse outros percentuais aqui, você colocaria outros percentuais. Então veja que aqui, ó, ele já dá esse 46%. Isso é justamente a margem de contribuição percentual. Lembra que nessa planilha toscona que eu fiz, ó, eu cheguei nos mesmos 46%. É como se fosse essa ideia aqui, essa lógica aqui, tá bom? E aí, além disso, eu vou no passo 3, estimar os meus gastos fixos. Eu vou colocar aqui, ó, os meus gastos fixos sem o Prolabore e separado o Prolabore dos sócios. Por que isso? Porque daí eu consigo depois simular o que acontece se eu aumentar o meu salário como sócio, se eu diminuir e assim por diante. Então, digamos que eu tenho 20 mil reais, eu tenho 15 mil reais de gasto fixo, sem considerar o Prolabore, e eu tenho um Prolabore de mais 5 mil reais, ok? Isso significa que, segundo esses dados, com um gasto fixo total de 20 mil reais, é o que aparece aqui, ó, o meu gasto fixo, 20 mil reais, e uma margem de contribuição de 46%, eu tenho um ponto de equilíbrio de 43 mil reais, quase 44 mil reais. Por quê? Ponto de equilíbrio é gasto fixo divididos pelo percentual da margem de contribuição. E aí você tem essa segunda aba aqui, lembrando que essa planilha tem um tutorial, tá? Que você vai simular um lucro desejado, porque o ponto de equilíbrio é para ficar no 0 a 0. Ninguém quer ficar no 0 a 0. Então, se na minha papelaria, por exemplo, eu quero ter 13% de lucro, eu vou colocar 13 aqui e veja, ele vai dizer que eu tenho que faturar 61 mil reais. Eita, eu estou faturando 50. Para eu ter uma lucratividade de 13% com toda essa estrutura aqui, eu tenho que faturar 61 mil. Só que aí, essa planilha aqui, ela serve justamente para você brincar com os números. Então, digamos que eu consigo aumentar meu faturamento em 10%, 55 mil. Mas eu não vou só aumentar o meu faturamento. Eu vou renegociar melhor com meus fornecedores. Então, de 45 vai cair para 43. O imposto vai continuar 5, beleza, a comissão vai continuar 2 e eu vou conseguir negociar melhor o cartão e na média vai ficar 2%, tá? E o meu gasto fixo ainda diminuiu um pouquinho, de 15 mil caiu para 14 mil e eu dei uma maneirada nas minhas contas pessoais, de 5 mil foi para 4.500 o meu Prolabore. Então veja, nessa brincadeira, nessas pequenas alterações, o meu ponto de equilíbrio caiu de quase 44 mil para 38.500. Para ficar no 0 a 0. Mas e para ter os 13%? Então eu vou vir aqui nessa segunda aba e vou colocar, eu quero ter 13% de lucro. E veja só, agora eu estou bem mais dentro da minha realidade. Eu consegui, diminuir custos com fornecedores, diminuir taxa de cartão, diminuir um pouquinho o meu gasto fixo e isso já fez eu chegar bem próximo dos 50 mil que eu faturo hoje e já chegar na minha meta abaixo até do quanto eu realmente quero vender, que é 55 mil. Então essa planilha é uma planilha para você brincar com os dados, brincar com as informações do seu negócio a partir da margem de contribuição e a partir do ponto de equilíbrio. Combinado?
Então, com essa ferramenta, que aqui abaixo você vai poder fazer o download, cara, isso muda o jogo. Como eu disse, para serviços, essa análise de imagem de contribuição é importante, sim, e para comércio e indústria, manda no jogo. Porque você viu, pequenas melhorias na estrutura do seu negócio fazem muita diferença ali. A meta saiu de 61 mil para 52 mil, quase 10 mil reais de diferença nessa pequena simulação. Então, baixe a ferramenta. Antes de baixar a ferramenta, se inscreve aqui no canal para receber próximos vídeos, já deixe a sua curtidinha, baixa aqui a planilha e também dá um feedback aqui nos comentários do YouTube. O que você achou desse vídeo? Deixa seus comentários, deixa suas dúvidas para a gente poder te ajudar cada vez mais. Baixe a planilha, deixa um comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!